António Taveiro, presidente da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, é o nosso convidado. Muito boa noite. Boa noite. Esta situação a acontecer localmente em Mirandela não é única? Não. Infelizmente isto é um processo que começou há uns meses largos na Unidade de Saúde Local do Norte Alentejano e que, digamos, neste momento temos já uma experiência objetiva do que aconteceu. Isto é uma medida que põe em causa a liberdade de escolha dos utentes se dirigirem aos laboratórios, como sempre fizeram durante os 30 anos que o Sistema Nacional de Saúde existe. São obrigados a dirigirem-se aos centros de saúde, deixam de ser emitidas as receitas que eram normalmente utilizadas nos laboratórios convencionados e os utentes passam a ser obrigados a dirigir-se aos centros de saúde, onde são feitas as colheitas e depois os resultados são feitos nos laboratórios dos hospitais. A consequência imediata desta medida é que, naturalmente, a maioria dos laboratórios da zona do Norte Alentejano já fecharam, com o despedimento global dos trabalhadores, e isso é que é mais grave que tudo, que adiciona a este problema, é efetivamente a perca da qualidade de serviço que se passa a verificar. Nós, os laboratórios privados de saúde, têm uma rede que cobre praticamente o território nacional, praticam um serviço de proximidade e disponibilidade ao utente. Do ponto de vista do utente, a indiferença é total do ponto de vista económico, porque paga exatamente a mesma taxa moderadora que paga se for um serviço público ou se for um serviço privado. Do ponto de vista de rapidez, celeridade, qualidade do serviço, a resposta é magnífica, isso atestam toda a prática clínica que tem existido em Portugal nos últimos 30 anos. E o que é mais grave ainda é que o contrato que existe entre os laboratórios portugueses convencionados e o Estado, e que, por exemplo, só nos últimos 2 anos teve uma redução de preço da ordem dos 17,5% direta em termos de preço e mais de 25% em termos de efeito acumulado, dá uma garantia ao Estado de controle da despesa, enquanto desviar as análises dos laboratórios convencionados para os laboratórios públicos dá uma garantia ao Estado que não vai poder controlar a despesa. E, portanto, há uma incongruência completa nestas medidas. Começou por ser no Norte Alentejano, como dizia, depois estendeu-se à Guarda, agora está no Nordeste Transmontano. Isto implica, para além das questões económicas relacionadas com o desemprego e com a própria insolvência das empresas, implica, do ponto de vista de saúde, uma efetiva perca de qualidade e não implica um ganho económico. Ou seja, ainda poder-se questionar em abstrato, de dizer, bom, há necessidade de reduzir a qualidade do serviço, porque isso vai implicar uma poupança e vai implicar um corte da despesa, mas não vai implicar de certeza absoluta. Então não fica mais barato para o Estado? Não. A tabela fazer internamente estas análises? A tabela com que o Estado vai pagar as análises aos hospitais públicos é cerca de 35% a 40% mais alta do que a tabela com que paga as análises aos hospitais privados. E se olharmos para o que é o histórico de eficiência, ou mais propriamente o histórico de ineficiência, o histórico de desperdício e o histórico de irracionalidade das gestões das unidades hospitalares, é garantido que vai haver descontrole da despesa, é garantido que vai ficar mais caro. Há 600 laboratórios em Portugal, portanto estamos a falar de um universo de 60 mil postos de trabalho. Os 600 laboratórios são um número razoável para o nosso território ou abriram-se laboratórios de uma forma mais indiscriminada? Não, eu diria e agora reflete-se? Não, eu diria que há uma cobertura excelente do território nacional. Digamos, o rácio porque o laboratório funciona com o laboratório central, depois funciona com postos de colheita disseminados pelos seus espaços territoriais, e eu diria que há uma excelente cobertura do território nacional. Nem há zonas onde haja carência de serviço, nem há zonas onde haja sobreabundância, porque naturalmente também isto é um mercado, deste ponto de vista é um mercado, e se um laboratório vir que tem um posto de colheita que não tem utentes, fecha e ficará outro na região a prestar esse serviço. E portanto, a rede nacional de laboratórios convencionados é uma rede excelente, o território tem cobertura, o sistema funciona bem. Nos cuidados de saúde primários, repare, as análises clínicas são um ponto fundamental dos cuidados de saúde primários, porque é através das análises clínicas que é feito o controle e o acompanhamento das terapias e dos diagnósticos aos vários utentes. E se pensarmos em zonas onde há enorme concentração de idosos, como é o caso do Distrito de Bragança, do Distrito da Guarda e do Distrito de Porto Alegre, é precisamente nessas zonas que se vai criar, a diminuir a qualidade do acompanhamento aos utentes. Acha que as pessoas vão fazer menos análises, é isso? Acho que as pessoas vão fazer claramente menos análises. Porque vão ter um serviço que é muito... Repare, hoje em dia, a pessoa na sua própria localidade tem um posto de colheitas, amanhã vai ter que se deslocar ao centro de saúde para fazer a consulta, vai ter que se deslocar ao centro de saúde para fazer a colheita e vai esperar 8 dias ou 15 dias que o hospital, com a sua ineficiência habitual, tenha capacidade de responder. E, portanto, esta situação é uma situação catastrófica para os laboratórios, é uma situação gravíssima. Nós, na semana passada, chamámos a atenção ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, com quem temos tido
é um diálogo excelente, com quem negociamos esta redução de preços dentro do espírito da Troika, tal qual estava acordado com o governo português e com a Troika, mas chamamos a atenção que este tipo de medidas, como já ocorreram em Porto Alegre, como estão em curso na Guarda e como estão a ocorrer agora no Nordeste Transmontano, digamos, vão ter um impacto local brutal, porque vai ser claramente a insolvência e a falência dos laboratórios e o desemprego, como disse, mas também esta questão central, que é a questão da qualidade da prestação de serviço aos utentes. Mas houve um acordo de abaixamento do preço. Houve. E, portanto, a situação do nosso ponto de vista ficou estabilizada a partir Então daí. isto surpreendeu? Completamente. Isto é uma medida... Mas na vossa leitura, isto viola de alguma forma o acordo que foi estabelecido com o Governo? Isto viola completamente o diálogo que temos vindo a ter com o Governo. Digamos, embora grande parte desta responsabilidade recaia sobre as unidades locais de saúde e elas têm algum grau de autonomia. Isto agora transformou-se num problema político e o Governo tem que intervir. Mas já falaram com o Governo? Já fizemos a indicação na semana passada, portanto, na passada quarta-feira, escrevemos uma carta ao Sr. Secretário de Estado, dando-lhe conta de uma maneira, digamos, consubstanciada de todas estas questões e pedindo-lhe para intervir rapidamente para acabar com isto, porque, digamos, é uma medida avulsa que não se traduz em ganhos para ninguém. O que é gravíssimo desta situação é que ninguém vai ganhar com isto. Os utentes vão perder, o Estado vai gastar mais dinheiro e as empresas privadas, os laboratórios privados vão à falência. Quando fala do apelo que vai fazer junto do Governo e junto da Justiça, é algo que pondera também? Claramente. Portanto, nós, como associação empresarial responsável, não podemos de maneira nenhuma aceitar, seja de quem for, uma iniciativa baseada na ilegalidade, que ponha em causa, digamos, um setor da atividade económica que é legítimo, que paga impostos, que tem as suas contribuições em dia, porque essa é uma característica do nosso setor que nunca é vista e que eu gostava aqui de salientar. Nós, como setor, somos fornecedores do Estado, somos um setor, e não fazemos mais que a nossa obrigação, mas que tem sempre as suas obrigações fiscais, as suas obrigações da Segurança Social em dia, portanto somos um setor que contribui de uma forma positiva para a receita pública e, portanto, somos um setor que merece respeito e merece a consideração de todos. E são fornecedores também com dinheiro a receber por parte do Estado? Há dívidas? Há dívidas do Estado expressivas, nós, enfim, recorremos ao sistema de pagamento convencionados, mas hoje em dia o facto do custo do dinheiro e dos juros estarem ao valor que estão, isso significa realmente para nós um encargo muito pesado e que se reflete naturalmente na nossa rentabilidade. Bem, então, Taveira, muito obrigada por ter estado aqui. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.